Olá, bom dia, seja bem-vindo. Está começando agora o Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, aqui na TV Brasil. Chega mais porque aqui você acompanha as ações pastorais que fazem a diferença no Brasil e no mundo. São histórias que mostram como a fé dialoga com o nosso tempo. E falando em diálogo com a realidade, no quadro Geral na Rede, uma iniciativa que há mais de 3 décadas reúne no Rio de Janeiro os líderes da igreja de todo o país. É o 35º curso para os bispos, esse ano com reflexões sobre os desafios da igreja diante das transformações do mundo. Já dentro dos lares, essas mudanças ganham rosto e testemunho. No quadro de encontro de fevereiro, estamos acompanhando depoimentos inspirados na Sagrada Família de Nazaré. Além disso, vai ter música boa que inspira aqui no nosso programa. É o clipe da canção Você Vai Chegar, de Ramon e Rafael, no Viva Cultura. E para começar o domingo com sentido e orientações para a vida, vamos agora acompanhar a catequese com o Papa Leão XIV. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Leitura da carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça. Palavra do Senhor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Queridos irmãos e irmãs, bom dia e bem-vindos. La Costituzione conciliare Dei Verbum, sulla quale stiamo riflettendo in queste A settimane. Constituição Conciliar Dei Verbum, sobre a qual temos refletido nessas últimas semanas, aponta na Sagrada Escritura, lida na tradição viva da Igreja, para um espaço privilegiado de encontro no qual Deus continua a falar aos homens e mulheres de todos os tempos, para que, ao ouvi-lo, possam conhecê-lo e amá-lo. Os textos bíblicos, porém, não foram escritos numa linguagem celestial ou sobre-humana. Como nos ensina a realidade cotidiana, de fato, duas pessoas que falam línguas diferentes não conseguem se entender entre elas, não conseguem entrar em diálogo, não conseguem estabelecer uma relação. Em alguns casos, fazer-se compreender pelo outro é um primeiro ato de amor. Por isso, Deus escolhe falar utilizando as linguagens humanas e, assim, vários autores, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram os textos da Sagrada Escritura. Como recorda o documento conciliar, as palavras de Deus, com efeito, expressas por línguas humanas, tornaram-se intimamente semelhantes à linguagem humana, como outrora o Verbo do Eterno Pai se assemelhou aos homens, tomando a carne da fraqueza humana. Por isso, não só no seu conteúdo, mas também na sua linguagem, as Escrituras revelam a condescendência misericordiosa de Deus para com os homens e o seu desejo de se aproximar deles. Ao longo da história da Igreja, tem sido estudada a relação entre o autor divino e os autores humanos dos textos sagrados. Durante vários séculos, muitos teólogos preocuparam-se em defender a inspiração divina da Sagrada Escritura, quase considerando os autores humanos quase como meros instrumentos passivos do Espírito Santo.
Em tempos mais recentes, a reflexão reavaliou o contributo dos hagiógrafos na elaboração dos textos sagrados, ao ponto de o documento conciliar falar de Deus como o principal autor da Sagrada Escritura, mas também chamar aos hagiógrafos verdadeiros autores dos livros sagrados. Como observava um culto exegeta do século passado, reduzir a operação humana de uma simples copista não é glorificar a operação divina. Deus nunca menospreza o ser humano e as suas potencialidades. Se, portanto, a Escritura é a palavra de Deus expressa em palavras humanas, qualquer abordagem que negligencie ou negue qualquer uma dessas duas dimensões é incompleta. Daqui se conclui que uma interpretação correta dos textos sagrados não pode ignorar o contexto histórico em que se desenvolveram e as formas literárias empregues. Aliás, abandonar o estudo das palavras humanas usadas por Deus leva ao risco de resultar em leituras fundamentalistas ou espiritualistas da Escritura que traem o seu significado. E esse princípio vale também para o anúncio da palavra de Deus. Se perde o contato com a realidade, com as esperanças e os sofrimentos dos homens, se utiliza uma linguagem incompreensível, pouco comunicativa ou anacrônica, que resulta ineficaz. Em cada época, a Igreja é chamada a repropor a palavra de Deus com uma linguagem capaz de se encarnar na história e de chegar aos corações. Como recordava o Papa Francisco, sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para o mundo atual. Por outro lado, igualmente redutiva é uma leitura da Escritura que negligencia a sua origem divina e acaba por compreendê-la como um mero ensinamento humano, como algo a ser estudado simplesmente de um ponto de vista técnico ou como um texto só do passado. Pelo contrário, sobretudo quando proclamada no contexto da liturgia, a Escritura destina-se a falar aos crentes de hoje, a tocar as suas vidas presentes com seus problemas, a iluminar os passos a dar e as decisões a tomar. Isso se torna possível somente quando o crente lê e interpreta os textos sagrados sob a guia do mesmo Espírito que os inspirou. Nesse sentido, as Escrituras servem para alimentar a vida e a caridade dos fiéis, como nos recorda Santo Agostinho. Quem crê, compreendeu as Sagradas Escrituras, se, por meio dessa compreensão, não for capaz de erguer o edifício dessa dupla caridade, para com Deus e para com o próximo, ainda não as compreendeu. A origem divina da Escritura nos recorda ainda que o Evangelho, confiado ao testemunho dos batizados, embora abranja todas as dimensões da vida e da realidade, as transcende. Não pode ser reduzido a uma mera mensagem filantrópica ou social, mas é o anúncio jubiloso da vida plena e eterna que Deus nos deu em Jesus. Queridos irmãos e irmãs, demos graças ao Senhor porque, na sua bondade, não permite que as nossas vidas careçam do alimento essencial da sua palavra e rezemos
para que as nossas palavras e ainda mais as nossas vidas não obscureçam o amor de Deus que nelas se manifesta. E agora cantemos o Pai Nosso em latim, nos preparemos para receber a bênção do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Pater noster, qui es in celis, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. E a gente permanece em Roma para acompanhar o que movimenta a Igreja no mundo. Em parceria com o Vatican News, a repórter Bianca Fracalvieri traz os principais destaques da editoria internacional. Olá, Bianca! Olá, Vinícius. 8 de fevereiro é o dia de Santa Josefina Bakhita e também o dia de oração contra o tráfico humano. Eu estou aqui com Gabriela, que é da rede Um Grito pela Vida, que tem essa atuação tão brilhante no Brasil quanto ao combate a esta chaga humana. Gabriela, hoje nós rezamos para o que particularmente? Hoje é dia de Santa Josefina Bakhita, né? Ela foi escolhida pelo Papa Francisco justamente pela história dela, né? Ela é uma pessoa que foi traficada, então ela tem essa chaga na história dela. E hoje é um dia de conscientização e oração contra o tráfico de pessoas, né? Nós estamos aqui reunidos em Roma para conversar, nós conversamos sobre isso durante a semana toda e hoje a gente orou pelas vítimas e para o fim desse crime. Com o apoio do Papa Leão também, né, Gabriela? Com o apoio do Papa Leão Vocês também. estiveram na audiência geral na quarta-feira, puderam saudá-lo. Como que foi esse momento? Foi um momento muito único, né? Foi o meu primeiro contato assim, com ele e foi muito interessante. Ele também incentivou para que a gente pudesse continuar o trabalho. Então foram palavras de incentivo e encorajamento, que deixa o coração da gente bem quentinho. Muito obrigada. Então, esse é o dia da gente se unir com o Papa Leão, oração do Ângelus. Ele também trará a sua mensagem. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca, e obrigado também a toda a equipe envolvida nesse processo de gravação junto ao Vatican News pelas informações. A gente se encontra aqui no próximo domingo. E agora, um intervalo muito rápido, mas antes, passa lá no nosso Instagram, deixa o seu comentário e conta pra gente o que você está achando do nosso programa até aqui. E não saia daí, porque no próximo bloco tem as notícias da igreja aqui no Brasil.